O vento gelado de março cortava o rosto de Vitória, mas ela mal sentia o desconforto. Sua atenção estava fixa no som pesado e metálico dos portões da prisão feminina se fechando atrás dela. Do outro lado, finalmente, estava a tão esperada liberdade. Era o dia de sua libertação, o momento pelo qual havia esperado por 3 longos anos. Mas, dentro de si, Vitória carregava uma tempestade de emoções, um turbilhão mais intenso do que o vento frio daquela manhã. Vitória havia sido envolvida em um escândalo envolvendo atividades ilegais de médicos em uma clínica. Apesar de estar apenas cumprindo seu papel como assistente, foi a única condenada entre todos os acusados, uma punição que parecia cruelmente injusta. Mesmo diante da liberdade, as marcas do tempo na prisão ainda pesavam em sua memória, tão vivas quanto os dias em que foi afastada de sua vida. Com os braços protegendo um gato ruivo chamado Faísca, cuja pelagem macia lhe oferecia um consolo indescritível, Vitória caminhou até um ponto de ônibus velho e desgastado. Faísca havia sido seu único companheiro nos momentos mais sombrios, um laço que ela não estava disposta a romper. Do lado de fora dos portões, encostado no capô de um SUV reluzente, estava Otávio, seu marido. Ele exalava sucesso, abotoaduras brilhantes, um relógio caro e uma corrente de ouro que reluzia discretamente sob a gola da camisa. No entanto, sua expressão estava longe de ser calorosa. Otávio mantinha um olhar vazio, quase aborrecido, fixo na estrada onde poucos caminhões passavam. Ele não parecia nem um pouco feliz em vê-la. Vitória, com roupa simples e o cabelo curto, legado do rígido regime da prisão, sentiu o contraste doloroso entre os dois. Enquanto Otávio parecia ter prosperado, ela trazia as marcas de uma batalha que ele nunca enfrentou ao seu lado. "Olá, Vitória", disse ele com um tom indiferente. Não houve abraço, nem beijo, nem mesmo um olhar nos olhos. Apenas palavras frias. "Olá, Otávio", respondeu ela, apertando Faísca contra o peito como se buscasse refúgio. O coração de Vitória se apertou. Todo o amor e a esperança que havia nutrido durante aqueles anos desmoronaram diante daquela recepção gélida. "Otávio", começou ela, hesitante, mexendo-se de um pé para o outro, mas foi interrompida antes de continuar. "E isso aí? Que bicho é esse?", disse ele com desdém, apontando para o gato em seus braços. Sua expressão se retorceu em repulsa. "Você trouxe isso da prisão? Ficou maluca? Jogue fora. Não há espaço para esse animal no meu carro. Ainda pode trazer alguma doença." As palavras de Otávio foram como facas no coração de Vitória. Durante 3 anos, Faísca fora seu único consolo, a única criatura que lhe ofereceu amor genuíno. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as conteve. "Não", disse ela, sua voz firme apesar do nó na garganta. "Eu não vou deixá-lo. Ele é importante para mim." O vento frio continuava soprando, mas Vitória se manteve imóvel, abraçando Faísca como se abraçasse sua própria dignidade. Ela sabia que aquele momento marcaria o início de algo muito maior, a reconstrução de sua vida, com ou sem Otávio. "Esse gato significa mais para você do que tudo que tivemos juntos", explodiu Otávio, seu rosto tomado pela incredulidade, a voz transbordando desprezo. "Você tem ideia do que está acontecendo? Esperei por você durante 3 anos. Acreditar na sua inocência me custou caro. Advogados, sua vida na prisão. Eu movi montanhas para te ajudar. E agora, olha para você." Ele apontou, visivelmente irritado, para o cabelo desarrumado e as roupas simples que ela vestia. "Esse corte de cabelo, essas roupas que parecem ter saído de uma lixeira. Eu sou um empresário, caso você tenha esquecido. Com essa aparência ninguém vai te levar a sério. Você está horrível." As palavras de Otávio atingiram Vitória como um golpe cruel e certeiro. Durante os 3 anos em que esteve presa, ela se agarrou à esperança de que o amor de seu marido fosse verdadeiro, de que ele acreditasse nela como ninguém mais parecia acreditar. Mas agora, toda essa fé parecia uma ilusão infantil, despedaçada em segundos. Ele a via como nada além de um peso, algo que ele carregou por obrigação e estava prestes a descartar. "Otávio, eu preciso da sua ajuda", murmurou Vitória, segurando Faísca mais forte, como se o gato fosse sua única âncora. "Ajuda?" Ele riu sem humor, balançando a cabeça. "Eu estou cansado, Vitória. Cansado de esperar e de ter que dar explicações para os meus parceiros de negócios por causa da minha mulher que esteve na prisão. 3 anos.
3 anos carregando tudo sozinho enquanto você ficava na prisão pedindo sei lá o quê. Achei que você tivesse mais noção. E agora, quer que eu cuide de um gato também? Eu não sou feito de borracha. Vitória permaneceu em silêncio, as palavras de Otávio reverberando em sua mente como um eco cruel. Ele falava de esforço e sacrifício, mas ela sabia a verdade. Durante todo o tempo que esteve presa, ele só enviou algo uma única vez, algo tão pequeno que até as outras mulheres zombaram dela. Hoje à noite, tem um evento da empresa, continuou Otávio, finalmente cravando os olhos nos de Vitória. Mas vou sozinho. Não vou levar você com essa sua aparência. Com esse cabelo e essas roupas, você só serve para começar a se vender na esquina. No evento, estarão pessoas decentes. Você vai arruinar tudo. Aquela frase soou como um veredito final. Vitória sentiu uma onda de desespero gelar sua alma. Ele não estava apenas ignorando o que ela havia enfrentado. Ele estava destruindo qualquer resquício de esperança que ela ainda tentava preservar. Por que você está fazendo isso comigo? Sussurrou ela, com a voz embargada. Entender ou não, não muda nada, respondeu ele com frieza, dando de ombros. A verdade é que você criou seus próprios problemas. Passou 3 anos na prisão e agora vai ter que se virar. Eu vou te ajudar com um lugar para ficar por enquanto. Minha mãe está morando em casa agora, porque a casa dela está em reforma, então não tem como você voltar para lá. Arrume-se, e depois conversamos. Sem esperar por uma resposta, Otávio virou-se e caminhou até o carro, deixando Vitória ali, parada, segurando Faísca como se ele fosse a última coisa no mundo que ainda conectava a vida que tinha antes. Vitória apertava Faísca contra si enquanto as lágrimas deslizavam silenciosamente por seu rosto. Não era dor física que a fazia chorar, mas uma solidão tão profunda que parecia alcançar sua alma. Os anos na prisão, por mais difíceis que fossem, pareciam pequenos diante daquele vazio que agora a consumia. Havia sido condenada por um crime que não cometeu, mas o verdadeiro julgamento havia sido feito por seu próprio marido. Onde você quer que eu te deixe? Talvez em um café, para comer alguma coisa? Perguntou Otávio, sem emoção, enquanto se aproximavam da cidade. Ele lhe entregou um envelope com as chaves e algum dinheiro. O endereço do lugar está aí dentro. Vitória pegou o envelope com cuidado, concordando em silêncio. Não precisa se preocupar. Pode me deixar onde for mais conveniente. Quero andar um pouco, respirar ar fresco, respondeu ela, com a voz controlada. Como se para reforçar suas palavras, Faísca miou baixinho. O gato parecia captar o desconforto que emanava de Otávio e não queria passar mais nenhum minuto naquele carro. Otávio sorriu de forma quase satisfeita e freou bruscamente no acostamento. Sem jeito, Vitória desceu do carro, sentindo o peso da situação esmagar o que restava de sua esperança. Era isso. O dia de sua tão aguardada liberdade se resumia a rejeição e decepção. Ela poderia ter gritado, discutido, feito uma cena, mas de que adiantaria? Otávio não era mais o homem que ela achava conhecer. Em 3 anos, ele havia moldado sua vida em torno de status e aparências, enquanto Vitória lutava para sobreviver na prisão. Em certo nível, ela até agradecia por aquele momento. Talvez fosse melhor que vivessem separados, especialmente considerando que Vilma Albuquerque, a mãe de Otávio, agora morava na casa. Não que Vitória tivesse algo contra ela, mas, após 3 anos presa, encarar qualquer pessoa parecia uma tarefa insuportável. Enquanto caminhava pela estrada, Vitória refletia sobre como sua vida havia desmoronado. 3 anos antes, ela era ingênua o suficiente para acreditar que estava apenas cumprindo suas obrigações. O chefe do setor, junto com alguns médicos, a usou em um esquema de operações ilegais. Vitória não havia ganhado nada com isso, acreditando estar apenas fazendo seu trabalho. Como poderia saber que eles haviam criado enfermarias clandestinas para atender pacientes que não queriam aparecer nos registros oficiais? Até o julgamento, Vitória esperava uma pena condicional, mas tudo mudou drasticamente. Uma noite, alguém jogou uma pedra pela janela do juiz com um bilhete anexado, exigindo que Vitória Costa fosse libertada imediatamente da sala do tribunal. Embora não soubesse quem tentou ajudá-la daquela forma, estava claro que o juiz reagiria de forma oposta. E foi exatamente o que aconteceu. A severidade de sua sentença parecia diretamente ligada àquele bilhete anônimo. Otávio, por sua vez, havia falhado em contratar um advogado competente para defendê-la,
e Vitória acabou recebendo a pena máxima para aquele tipo de acusação. A cada passo que dava na estrada, ela sentia o peso de tudo que havia perdido. Faísca, em seus braços, era a única coisa que ainda fazia se sentir minimamente conectada à vida que um dia conheceu. Quando foi enviada para a prisão, Vitória enfrentou uma surpresa que jamais imaginou. No início, acreditava que os enjoos e tonturas diárias eram apenas uma reação à comida sem sabor da prisão ou ao estresse do ambiente opressivo. No entanto, quando os sintomas se repetiram quase diariamente, ela decidiu ouvir o conselho de uma das colegas de cela, que sugeriu que poderia estar grávida. Isso é impossível. Meu marido e eu tentamos por tanto tempo, e nunca aconteceu, pensava Vitória enquanto se dirigia ao médico da prisão. Após alguns exames simples, o médico deu a notícia com um sorriso habitual, acostumado a atender casos semelhantes. Parabéns! Você está grávida de 5 semanas. Vitória não conseguiu conter as lágrimas. Como ex-enfermeira, ela compreendia as dificuldades que enfrentaria, sabendo que atrás das grades seria privada de muitos cuidados e recursos que uma grávida em liberdade teria. Ainda assim, enxergava a gravidez como um presente inesperado do destino, algo que esperara por anos. Ao voltar para o alojamento, algumas companheiras a parabenizaram calorosamente, vendo a notícia como uma possível esperança de antecipação de sua libertação. Apesar de sua situação, Vitória se permitiu sentir alegria. Era como se, finalmente, algo bom estivesse acontecendo em sua vida. Infelizmente, essa felicidade durou pouco. No segundo mês de gestação, Vitória sofreu um aborto espontâneo. Foi levada às pressas para a enfermaria do hospital prisional, mas, apesar dos esforços dos médicos vindos da cidade, a gravidez não pôde ser salva. As noites seguintes foram marcadas por lágrimas silenciosas e crises de desespero. Suas colegas, mais experientes, tentavam confortá-la, aconselhando-a a pensar em si mesma e a não se martirizar. No entanto, essa ideia era inconcebível para Vitória. Desde jovem, ela sempre colocava as necessidades dos outros acima das suas. Cuidou da avó doente, do pai, e mais tarde, escolheu ser enfermeira, quase como uma tradição familiar de dedicação aos cuidados médicos. Mesmo diante de sua dor, Vitória decidiu não contar a Otávio sobre a perda do bebê. Para ela, havia razões claras para esse silêncio. Desde o julgamento, Otávio parecia uma pessoa completamente diferente. Ele raramente falava sobre recorrer da sentença. Embora Vitória tivesse tentado apelar por conta própria, o resultado permaneceu inalterado. Ela sabia que a notícia da gravidez talvez não tivesse significado nada para ele. Perceber isso foi ainda mais doloroso do que a própria perda. Antes de ser presa, Vitória tinha lindos cachos volumosos, que eram seu orgulho desde os tempos da escola. Porém, ao chegar à prisão, perdeu uma parte importante de sua identidade. Tudo começou com a inveja de Tatiana, uma detenta influente. Apesar de suas 3 condenações não serem por crimes graves, Tatiana era respeitada e temida pelas outras presas. Quando viu a nova interna com um cabelo tão bonito, rapidamente escolheu Vitória como alvo. Vitória tentou resistir, mas era impossível enfrentar Tatiana e sua influência. Com uma habilidade cruel, Tatiana cortou seus belos cachos usando uma tesoura velha, deixando Vitória humilhada. Durante os anos que passou na prisão, seu cabelo nunca voltou a ser como antes, o que se tornou motivo de críticas e piadas, especialmente por parte de Otávio. Agora, caminhando lentamente pela rua com Faísca nos braços, Vitória sentia o peso das mudanças. Seus olhos analisavam os rostos dos transeuntes como se procurassem alguém familiar. 3 anos pareciam uma eternidade. A cidade tinha mudado. Novas lojas com letreiros de neon iluminavam o centro, e o parque local, recentemente revitalizado, estava encantador, mesmo sob o clima imprevisível de março. Lembrando-se do envelope no bolso da jaqueta, Vitória o retirou e abriu cuidadosamente. Ao ver o conteúdo, sua expressão tornou-se irônica. Dentro havia apenas uma cédula de baixo valor e uma pequena anotação. Junto com o bilhete estava uma chave de casa. Ela suspirou, acariciando a cabeça de Faísca. Ah, meu querido Otávio, tão generoso como sempre. Pegue o dinheiro e aproveite, sem economias, murmurou, seu tom carregado de sarcasmo. Faísca, que agora ronronava baixinho em seus braços, havia sido sua salvação 2 anos atrás, ainda filhote, magro e faminto. No ambiente frio e hostil da prisão, onde calor humano era raro,
Os animais de estimação tornavam-se uma fonte de conforto inestimável. Vitória levou cerca de 40 minutos para encontrar o endereço mencionado no bilhete. Inicialmente, acreditava que a casa ficaria em uma área central, mas logo percebeu que estava enganada. Ao perguntar a um taxista sobre o local, recebeu uma resposta inesperada. O homem sorriu de maneira enigmática e balançou a cabeça. Ah, esse lugar é bem afastado. E sendo honesto, não é dos melhores bairros. Tome cuidado, principalmente se estiver sozinha. Evite sair à noite. Vitória sentiu o estômago revirar. O que tem de errado com esse bairro? Perguntou, a voz carregada de apreensão. O taxista deu de ombros, mantendo um sorriso cínico. Como posso explicar? A maioria das casas por lá está destinada à demolição. Algumas ainda estão de pé porque os donos se recusaram a aceitar os termos de reassentamento. Quem mora lá, geralmente, são idosos solitários ou pessoas que nunca tiveram um lar de verdade e agora têm a chance de viver em algum lugar sem pagar nada. Vitória engoliu em seco. O endereço para onde Otávio a enviará não era apenas longe. Era uma extensão de sua punição, um reflexo cruel do desprezo que ele sentia por ela. Obrigada, você foi de grande ajuda, respondeu Vitória rapidamente, tentando esconder o constrangimento enquanto sentia o rosto arder. Enquanto isso, Faísca, alheio ao desconforto da dona, se ocupava farejando a pequena bolsa que ela carregava no ombro. Dentro, havia um sanduíche simples preparado por uma das mulheres da prisão, um gesto de gentileza que a acompanhava em sua jornada. Quando finalmente chegou ao endereço indicado, Vitória sentiu um aperto no peito. À primeira vista, a casa parecia aceitável, mas os detalhes logo entregavam o abandono. O telhado coberto de musgo, as paredes descascadas e uma cerca de madeira inclinada, prestes a desabar. O portão enferrujado soltou um rangido desagradável ao ser tocado, aumentando sua sensação de desalento. Otávio realmente caprichou, murmurou Vitória com sarcasmo, enquanto caminhava em direção à porta. No fundo, ainda nutria a esperança de que o interior fosse mais acolhedor que o exterior. O cadeado da porta estava emperrado, e Vitória precisou fazer força para girar a chave. Por um momento, achou que não conseguiria. Faísca, percebendo sua dificuldade, esticou a pata e tocou o cadeado como se quisesse ajudar. Calma, meu querido. Eu sei que você está cansado e quer descansar, mas aguente só mais um pouco, disse ela, tentando acalmá-lo. Após algumas tentativas, a porta finalmente se abriu, liberando uma corrente de ar morno que surpreendeu Vitória. Era inesperado, considerando que a casa não tinha sistema de aquecimento ou acesso a gás. Deve ser algum tipo de improviso, pensou ela, enquanto entrava com cautela, ainda segurando Faísca firme nos braços. Logo percebeu um fogão a lenha aceso, com uma panela de onde vinha o aroma de comida recém-preparada. Após anos de uma dieta limitada na prisão, aquele cheiro parecia um verdadeiro banquete. Ei, tem alguém aqui? Perguntou em voz alta, avançando lentamente pela sala de estar. A resposta foi um som estranho, algo arrastando e passos leves. Saiam, não tenham medo. Eu não vou machucar vocês. Me deram a chave desta casa para que eu morasse aqui. Foi o meu marido quem alugou o lugar para mim, disse Vitória, tentando soar firme, embora sentisse nervosismo crescendo. Ela enfatizou a última frase, esperando que quem quer que estivesse ali entendesse. Faísca, cansado de ficar em seus braços, saltou ao chão e seguiu com cuidado para uma sala mal iluminada. Vitória observou o gato se mover e pensou, talvez sejam apenas ratos ou camundongos. Mas logo descartou a ideia. Roedores não poderiam ter acendido o fogão e preparado uma refeição. Decidida a se proteger, começou a procurar algo que pudesse usar como defesa, caso necessário. Foi então que ouviu passos arrastados vindos de um dos cômodos. Um momento depois, um homem idoso, aparentando cerca de 70 anos, saiu mancando de um corredor. Não tenha medo, já vamos embora. Achei que esta casa estivesse abandonada, mas parece que alugaram para você, disse o homem, com uma voz calma e tranquila, enquanto observava Vitória com atenção. Vitória ficou surpresa e o encarou com as sobrancelhas franzidas. Desculpe, mas você disse nós. Não está sozinho aqui? Perguntou ela, intrigada. O idoso sorriu levemente e fez um gesto com a mão, chamando alguém. Vitória seguiu seu olhar e viu as portas de um armário se abrirem. De lá saíram dois meninos idênticos, sujos e com roupas surradas,
aparentando cerca de 9 ou 10 anos. Meu Deus! Exclamou Vitória, quase em um sussurro. Os garotos, claramente órfãos, a observaram com curiosidade, mas sem qualquer traço de medo, como se já soubessem que ela não representava uma ameaça. Tia, o que você veio fazer aqui? Perguntou um dos meninos, ganhando coragem. Vitória, ainda desconcertada, tirou as chaves do bolso e as mostrou no ar. Bem, meu marido disse que alugou esta casa para mim. Então, vim para cá, explicou. Os meninos trocaram olhares cúmplices antes de explodirem em gargalhadas. Que piada! O que o seu marido estava pensando ao dar a chave dessa cabana? Faz décadas que ninguém mora aqui. Quer dizer, além de nós, é claro, disse um deles, com um sorriso maroto. Eu e o vovô Alexandre. Vitória abaixou os olhos, um tanto envergonhada, e hesitou antes de se apresentar. Chamou Faísca, que apareceu timidamente de trás de um móvel. Sua expressão curiosa e pelagem desgrenhada arrancaram novas gargalhadas dos gêmeos. Percebendo que Vitória não representava perigo, Alexandre Pires relaxou e apresentou os meninos com um sorriso caloroso. Estes são Miguel e Davi. São órfãos que acabaram ficando comigo. Eu os protejo como posso. Ajudo com comida e roupas. Recebo minha aposentadoria. Sabe? Não gasto quase nada comigo. Antes, costumava cuidar de animais de rua, mas agora são Miguel e Davi que precisam mais, explicou ele. Venha, querida, entre. Vamos tomar um chá, descansar um pouco, e aí você me conta tudo direitinho. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas de gratidão. Era impressionante como aquele senhor a recebeu de forma tão generosa e acolhedora, sem julgamentos ou perguntas invasivas. Era um contraste gritante com a recepção fria e calculista de Otávio, que parecia mais interessado em ostentar seu próprio sucesso. Enquanto Alexandre preparava o chá, Vitória mergulhou em pensamentos. Não guardava rancor de Otávio. Sabia que ele havia trabalhado duro durante os últimos 3 anos. Mas ele parecia esquecer um detalhe crucial do passado. O dia em que sofreu um grave acidente de carro, um evento que havia marcado profundamente suas vidas. Foi em um dia fatídico de setembro. Vitória ainda não conhecia Otávio. Estava a caminho do trabalho, absorta em seus próprios pensamentos, quando testemunhou o acidente bem diante de seus olhos. A cena era caótica, com curiosos parados, observando sem agir. Como jovem enfermeira, Vitória sentiu o dever de intervir. Chamem uma ambulância. Não fiquem parados. Façam alguma coisa. Gritou ela, afastando as pessoas e se aproximando de Otávio, que estava ferido e gemendo de dor. Ela começou a examiná-lo rapidamente, tentando identificar a origem da hemorragia abundante, enquanto segurava a mão do jovem desconhecido, garantindo-lhe que ele ficaria bem. Naquele momento, Vitória nunca imaginou que esse mesmo homem se tornaria seu marido, ou que um dia ele pareceria esquecer completamente quem ela realmente era. Sem se preocupar com o casaco claro, que rapidamente se manchou de sangue, Vitória encontrou o vaso lesionado e aplicou pressão no local exato para conter a hemorragia. A situação era delicada. A posição do carro impossibilitava o uso de um torniquete, então ela manteve a pressão firme com as mãos até a chegada dos paramédicos. Quando a equipe de emergência chegou e soube que ela era enfermeira, pediram que ela os acompanhasse até o hospital para ajudar a estabilizar Otávio. Mesmo dentro da ambulância, na sala de emergência, Vitória não tirou a mão do ferimento, temendo que qualquer descuido agravasse o estado crítico do paciente. Graças aos seus esforços, Otávio sobreviveu. Dias depois, foi a mãe dele, Vilma Albuquerque, quem procurou Vitória no departamento de cirurgia para agradecê-la pessoalmente. Com lágrimas nos olhos, Vilma disse: "Minha querida, você tem mãos de ouro. Os médicos da emergência me contaram tudo. Disseram que nem todos os profissionais de saúde conseguem identificar e conter uma hemorragia tão rapidamente. Mas você fez isso em segundos." Vitória, modesta, sorriu gentilmente. "Ah, por favor, não precisa agradecer. Isso é meu dever. Sou enfermeira, dentro e fora do hospital. Não poderia simplesmente ignorar a situação", respondeu com um sorriso nos lábios. Naquele momento, ela não fazia ideia de que, em pouco tempo, estaria sentada no banco dos réus, acusada por algo que jamais imaginara. Apesar de os organizadores das operações ilegais na clínica terem recebido penas mais severas, Vitória carregava o peso da injustiça. Ela sabia que era inocente, mas havia sido usada sem seu conhecimento.
Sacudindo as lembranças dolorosas, Vitória aceitou o convite de Alexandre Pires e o seguiu até a cozinha. Enquanto caminhavam, notou que ele mancava visivelmente da perna esquerda, uma condição que claramente lhe causava desconforto. Isso foi causado por uma lesão ou é algo congênito? Perguntou Vitória, com cuidado. Desculpe a pergunta, mas sou enfermeira, e é natural que me interesse por essas coisas. Alexandre Pires balançou a cabeça com um suspiro pesado. Foi uma lesão, minha filha. Há poucos dias, pisei em um caco de vidro. Ele atravessou o sapato e cortou meu pé. Limpei com água oxigenada, mas ainda dói. Precisamos dar uma olhada nisso e talvez trocar o curativo. Vitória respondeu, visivelmente preocupada. Poucos minutos depois, ela já estava sentada à mesa, ao lado de uma antiga chaleira de metal. O aroma de chá fresco e comida caseira preenchia o ar, oferecendo um calor reconfortante. Alexandre Pires, com mãos experientes, serviu o chá. Ele havia trabalhado como cozinheiro em um refeitório da cidade e ainda sabia preparar refeições deliciosas. Agora entendo por que esta casa tem um cheiro tão bom, disse Vitória com um sorriso. Eu também gosto de cozinhar, mas minha vida acabou me levando para a área da saúde. A medicina, no entanto, nem sempre retribuiu como eu esperava. Alexandre Pires concordou calmamente, compreendendo o peso por trás das palavras de Vitória. Concordo com você. A vida nem sempre é justa. Tudo parecia estar no lugar para mim. Esposa, filho, família. Mas então minha esposa adoeceu. Fiz tudo o que pude para salvá-la, mas foi em vão. Era câncer, contou Alexandre Pires, sua voz carregada de tristeza. Depois que ela se foi, meu filho, Igor, começou a se perder. Ele seguiu por um caminho errado, e no fim, acabou me tirando de casa. No início, dizia que havia encontrado um bom asilo para mim, mas quando vi a placa na entrada, entendi tudo. Ele simplesmente me abandonou. Vitória ficou horrorizada. Ele te deixou lá? Como assim? Sim, apenas me deixou. Claro, eu poderia ter ido à polícia. Tinha razão para isso, mas não fiz. Estou cansado, sabe? A vida me desgastou. Hoje, com minha aposentadoria, alimento cães e gatos de rua e cuido do Miguel e do Davi. Eles são como netos para mim, mesmo que de coração e não de sangue. E o que aconteceu com os pais deles? Perguntou Vitória, com curiosidade. Pelo que sei, morreram em um acidente trágico. Talvez um incêndio ou algo assim. O serviço social os levou para um orfanato, mas os meninos são espertos. Fugiram assim que puderam. Sei que a rua não ensina nada de bom, então os trouxe para perto de mim. Vitória olhou para o idoso com admiração. Alexandre Pires era um homem resiliente e bondoso. Muitos, em sua posição, já teriam desistido ou buscado consolo em vícios, mas ele continuava lutando, mantendo a esperança, mesmo sabendo que grandes mudanças em sua vida eram improváveis. Moro aqui há 2 anos e nunca vi ninguém além de mim por perto, comentou Alexandre Pires enquanto limpava a mesa. Vitória abaixou os olhos, um pouco envergonhada. Me desculpe, eu mesma não sei como isso aconteceu. Não pense mal de mim, mas hoje fui liberada da prisão, depois de passar 3 anos lá. Alexandre Pires ergueu as mãos, surpreso. Por que não me disse antes? E eu aqui te enchendo de perguntas. Fique o tempo que precisar, minha filha. E se for o caso, nós podemos ir embora. Entendo que você precisa de tempo para se adaptar, para se acostumar com essa nova vida. Ah, e seu gato é maravilhoso. Digo isso com propriedade. Ele vai ser um ótimo caçador de ratos. Até vão ficar com inveja dele. Vitória sorriu pela primeira vez em muito tempo. Alexandre Pires não havia feito nada grandioso, mas sua gentileza e acolhimento eram um bálsamo para o coração dela. Ele trouxe uma sensação de conforto que ela não sentia havia anos. Ainda assim, sua mente insistia em voltar para Otávio. O que ele estaria fazendo naquele momento no evento da empresa? Ele sabia que ela havia conquistado a liberdade, mas, ao que parecia, isso não era relevante para ele. Provavelmente, a festa estava acontecendo no restaurante Palace Gourmet, o local preferido da empresa para celebrações extravagantes. Tudo sobre o mundo de Otávio parecia luxuoso e distante, enquanto Vitória começava a reconstruir sua vida entre paredes descascadas e gentilezas inesperadas. Depois de refletir por um momento, Vitória disse: Alexandre,
Fiquem à vontade aqui o tempo que precisarem. E por favor, cuide do Faísca para mim. Preciso resolver algo. O idoso a olhou com curiosidade. Aonde você vai? Perguntou, intrigado. Vitória hesitou, escolhendo as palavras. Quero encontrar alguém e esclarecer algumas suspeitas. Alexandre concordou compreensivamente. Claro, vá. Não se preocupe com o gato, ele estará em boas mãos. Mas tome cuidado, minha filha. Depois da prisão, a vida pode ser complicada. Veja o meu filho, por exemplo. Às vezes, não passavam nem 2 dias e ele já estava de volta atrás das grades. Vitória pigarreou, tentando disfarçar o desconforto. Sabia que jamais permitiria voltar para a prisão, mas sentia que precisava confrontar Otávio. Afinal, o que poderia ser tão importante naquele evento para ele preferir comparecer a estar com ela no momento mais significativo de sua vida? Ele sequer se preocupou em levá-la para um café, escolheu simplesmente se livrar dela. Na prisão, suas colegas mais experientes sempre diziam que ela era ingênua demais e precisava enxergar o mundo de forma mais realista. Homens que esperam fielmente por suas esposas presas são raros, se é que existem, diziam. Vitória sabia que essas palavras tinham fundamento, mas evitava alimentar a desconfiança. Prometendo a Alexandre que passaria na farmácia para comprar os remédios no caminho de volta, Vitória seguiu em direção ao restaurante. Por sorte, ele não ficava muito longe. Antes de sua prisão, Vitória já havia estado ali algumas vezes, em eventos médicos ou festas corporativas. Enquanto caminhava, sua mente estava inquieta. Não sabia exatamente o que diria Otávio. Sentia-se desconfortável com o corte de cabelo curto, que tanto havia chocado o marido. Ainda assim, esforçou-se para se apresentar da melhor forma possível. Durante o tempo na prisão, Vitória trabalhava na lavanderia, dobrando roupas e cuidando dos uniformes dos detentos. O pouco que ganhava era cuidadosamente administrado e quase tudo era gasto em itens de higiene pessoal e cosméticos simples. Afinal, mesmo atrás das grades, uma mulher ainda deseja se sentir bonita, especialmente quando acredita que alguém está esperando por ela. De longe, avistou o restaurante, iluminado por luzes de neon e pela grande placa com o perfil de uma gaivota brilhante. Um sorriso nervoso surgiu em seus lábios, e ela acelerou o passo. O estacionamento estava repleto de carros de luxo, enquanto alguns convidados, claramente embriagados, conversavam e riam alto do lado de fora. Ninguém parecia notar a presença discreta de Vitória, que deslizou para dentro sem chamar atenção. O ambiente estava tomado pela energia da festa. Alguns dançavam animadamente, outros cantavam juntos com a música alta, e havia aqueles que apenas observavam, os olhos sonolentos, embriagados. Vitória começou a vasculhar o salão com os olhos, procurando por Otávio, mas ele parecia ter desaparecido no meio da multidão. Enquanto caminhava pelo salão, seus pensamentos começaram a divagar. Ela não podia evitar pensar em seu futuro profissional. Voltar ao departamento de cirurgia parecia um sonho distante. Como ex-detenta, sabia que dificilmente seria aceita novamente. Talvez encontrasse trabalho em clínicas particulares, onde o rigor com antecedentes fosse menor. Mesmo assim, essa incerteza a acompanhava como uma sombra, enquanto ela continuava sua busca por Otávio. Determinada a encontrar Otávio, Vitória continuou atravessando o salão, passando de mesa em mesa. Sabia que, dentro da hierarquia da empresa, ele provavelmente estaria em um lugar de destaque. Quando finalmente avistou uma figura familiar, parou de repente, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Otávio estava ao lado de uma mulher loira deslumbrante, com pernas longas, um vestido turquesa que realçava suas curvas e saltos altíssimos que completavam um visual impecável. Ele a segurava pela cintura de forma descarada, sem a menor preocupação em disfarçar. Pelo seu comportamento descontraído e a tonalidade avermelhada no rosto, Vitória percebeu que ele já havia bebido bastante. O coração dela apertou. Suas bochechas queimaram, uma mistura de vergonha e raiva. Ela sabia que a possibilidade de Otávio ter encontrado uma amante durante seus 3 anos de ausência era real, mas vê-lo agir de maneira tão aberta e desrespeitosa, especialmente no dia em que ela recuperara a liberdade, foi como levar um golpe direto. Respirando fundo, Vitória abriu caminho entre os convidados dançantes e grupos animados até parar bem na frente de Otávio. Ele a encarou surpreso, mas não disse nada. Ela manteve a postura firme, ignorando os olhares curiosos ao redor. Então, marido,
Que ótima escolha de lugar você fez para eu morar. Você ao menos entrou naquela casa antes de me mandar para lá? Perguntou Vitória, sua voz carregada de sarcasmo. Otávio empalideceu por um instante, mas rapidamente desviou o olhar para a loira ao seu lado, adotando uma postura defensiva. Senhora, acho que se confundiu. Não nos conhecemos. O que está fazendo aqui? Quem deixou você entrar? Respondeu ele, fingindo surpresa. Vitória ficou tão chocada com a mentira descarada que por um momento perdeu a fala. Mas, ao encará-lo nos olhos, percebeu que ele a reconhecia. Ele estava mentindo, tentando se salvar diante da mulher ao seu lado. Pare com esse teatro, Otávio. Eu sou sua esposa. Ou você já esqueceu? Disse Vitória, sua voz elevada para se sobressair ao barulho da música. Otávio balançou a cabeça, mantendo a expressão fria e fingindo desdém. Senhora, estou divorciado há 3 anos. Suas brincadeiras são completamente inapropriadas. Vá embora antes que eu chame a segurança. Vitória sentiu o chão desabar novamente. Divorciado? E por que eu não sabia disso? Otávio, o que está acontecendo? Por que esse show todo? Ela insistiu, incapaz de conter a indignação. Com uma expressão de impaciência e desdém, Otávio acenou para um segurança próximo. Tire-a daqui. Ela não foi convidada e já causou confusão suficiente. Certifique-se de que ela não entre novamente. Vitória tentou resistir, mas o segurança, cujo crachá dizia Igor, manteve a postura profissional e firme. Escute, eu vim ver meu marido no evento da empresa. Meu nome é Vitória Costa. Está ouvindo? Disse ela, tentando explicar enquanto Igor a escoltava para fora do salão. Enquanto era retirada, a música alta e os risos abafavam as palavras de Vitória. Ela sentia que o mundo desmoronava mais uma vez, e a única coisa que restava era um misto de desespero e raiva queimando em seu peito. Igor concordou com indiferença, deixando claro que não se importava com quem Vitória era ou qual era sua história. Sem perder tempo, começou a escoltá-la para fora do salão, movendo-se com firmeza entre os convidados, como um quebra-gelo atravessando o gelo flutuante. De repente, um grito vindo da direção do palco interrompeu a música e capturou a atenção de todos. Igor parou abruptamente, virando-se na direção do barulho. O diretor da empresa, que minutos antes estava animado cantando no karaokê, havia caído no chão. O microfone escapou de suas mãos, causando um ruído ensurdecedor nas caixas de som. Um grito feminino ecoou pelo salão, aumentando o clima de pânico. A tensão no braço de Vitória diminuiu, e ela aproveitou a oportunidade para se virar para Igor. Posso ajudar? Sou profissional da saúde. Deixe-me ver. Sei o que estou fazendo. Igor hesitou, claramente dividido entre a dúvida e a urgência. Apesar de sua relutância em deixar uma desconhecida se aproximar do diretor, algo na atitude de Vitória transmitia confiança. Mas ela não esperou pela permissão. Escapou do aperto de Igor e correu em direção ao palco, onde o homem jazia imóvel. O diretor, aparentando cerca de 40 anos, estava pálido e inerte. Vitória sabia, pela experiência, que problemas cardíacos poderiam ocorrer em qualquer idade. Sem perder tempo, ela afastou os convidados que se amontoavam ao redor. Por favor, deem espaço. Sou enfermeira, deixe-me trabalhar. Ordenou com firmeza. Com movimentos precisos, verificou os sinais vitais do homem. Ele respirava de forma superficial e tinha o pulso fraco. Sentindo o peso da responsabilidade, Vitória começou imediatamente a massagem cardíaca. Apesar de sua especialidade ser cirurgia, ela dominava as técnicas de reanimação, algo que sempre praticou com excelência. Uma memória de seu exame final passou rapidamente por sua mente. Espero que essas habilidades permaneçam com você para salvar vidas, disse seu instrutor na época. Sem perder o foco, Vitória tirou o paletó do homem e afrouxou sua gravata para facilitar a respiração. Enquanto fazia as compressões torácicas e a respiração boca a boca, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Naquele momento, tudo ao redor desapareceu. O salão, os convidados, até mesmo Otávio. A única coisa que importava era salvar aquela vida. No meio do tumulto, alguém gritou que uma ambulância estava a caminho, mas Vitória sabia que, em casos de insuficiência cardíaca aguda, cada segundo era crucial. Ela continuou seu trabalho incansavelmente, ignorando a dúvida que começava a surgir em sua mente. E se eu não conseguir?
E se este for o primeiro paciente que eu não puder salvar? Olhando rapidamente ao redor, notou a ausência de Otávio. Ele não estava entre a multidão. Como sempre, parecia preferir evitar qualquer situação que pudesse trazer atenção indesejada. Engolindo a frustração e o desespero, Vitória manteve o ritmo das compressões. Vamos! Reaja! Gritou ela, pressionando o peito do homem com mais força, determinada a trazê-lo de volta. Naquele instante, o salão inteiro parecia conter a respiração, todos os olhares fixos nela, esperando pelo milagre que Vitória estava determinada a realizar. Por um momento, o tempo pareceu parar. Cada segundo se arrastava como uma eternidade enquanto os murmúrios cresciam pelo salão. Ela não conseguiu. Mas então, o corpo do homem estremeceu, e um acesso de tosse profunda rompeu o silêncio. Bruno voltou a respirar, seus primeiros batimentos cardíacos após a reanimação coincidindo com o som da sirene da ambulância que chegava ao local. Uma onda de alívio varreu a multidão, e várias pessoas se aproximaram de Vitória, tentando ajudá-la a se recompor. Bruno foi cuidadosamente colocado em uma maca e levado para a ambulância, enquanto Vitória permanecia de lado, observando a cena com uma estranha sensação de déjà vu. Era como reviver o dia em que salvou Otávio, preso em um carro destruído após o acidente. Mas, desta vez, ela sabia que seu futuro não guardava as mesmas ilusões. Deixando o restaurante, Vitória passou pela farmácia para cumprir sua promessa de comprar os remédios. Ao voltar para casa, foi recebida por Faísca, Alexandre e os gêmeos. Apesar do cansaço físico e emocional, sentia que algo dentro dela havia mudado. A aceitação de que Otávio a havia traído não no salão de festas, mas há 3 anos, quando secretamente pediu o divórcio sem sequer informá-la. Por que ele não me contou? Não podia simplesmente ter dito quando estávamos no carro? Era tão difícil assim? Murmurou para si mesma, enxugando uma lágrima enquanto destrancava a porta de casa. Assim que entrou, Faísca correu para ela, miando e ronronando de felicidade. Ele esfregou o focinho úmido em sua mão, cheirando-a como se quisesse confirmar que ela estava bem. Sentiu minha falta, mas só estive fora por algumas horas, disse Vitória, com um sorriso cansado. Ah, minha querida, ele te ama muito, comentou Alexandre, com seu sorriso caloroso. Assim que você saiu, ele ficou agitado, andando pela casa, te procurando. Uns 10 minutos antes de você voltar, já estava inquieto de novo. Vitória colocou Faísca de lado com carinho e se voltou para Alexandre. Certo, agora mostre sua perna. Vamos cuidar desse curativo e tratar a ferida. O idoso balançou a cabeça, relutante. Ah, você sabe como é. Nós, andarilhos, somos como os cachorros. As feridas acabam sarando sozinhas. Só demora mais agora que estou velho. De jeito nenhum, respondeu Vitória, firme. Vamos cuidar disso agora. Não é bom deixar assim. Deixe-me dar uma olhada e desinfetar. Senão, pode evoluir para uma infecção séria. Trabalhei em cirurgia e já vi de tudo. Sei o que acontece com feridas descuidadas. Suspirando resignado, Alexandre se sentou em um velho sofá e expôs o pé machucado. A área estava inchada, o que imediatamente chamou a atenção de Vitória. Com água oxigenada, ela começou a limpar cuidadosamente a pele ao redor da ferida e logo notou algo estranho. Parecia haver um fragmento ainda preso dentro do corte. Observando mais de perto, percebeu que era um pequeno pedaço de vidro, que provavelmente havia passado despercebido por Alexandre devido à sua visão limitada. Aqui está o problema, disse Vitória. Tem um fragmento de vidro ainda alojado. Preciso removê-lo agora mesmo. O idoso soltou um suspiro, mas concordou, confiando na determinação de Vitória. Ela se preparou para remover o vidro, sabendo que o gesto simples era um reflexo de sua profissão e de sua essência. Cuidar de quem precisa, mesmo quando o mundo parece não oferecer nada em troca. Encontrar uma pinça em uma casa semi-abandonada era quase impossível, mas Vitória conseguiu improvisar com os poucos recursos disponíveis. Após alguns minutos de esforço cuidadoso, retirou o fragmento de vidro que estava preso na pele de Alexandre. Notável como o idoso suportou todo o processo sem emitir um único gemido, mesmo com desconforto evidente. Enquanto isso, a pedido de Vitória, os gêmeos, Miguel e Davi, foram para outra sala brincar com Faísca. Depois de desinfetar a ferida, Vitória aplicou um curativo especial e envolveu o pé com uma faixa limpa. Embora soubesse que, em um hospital,
Alexandre provavelmente teria recebido alguns pontos, considerou que não seria necessário, desde que seguissem uma rotina rigorosa de limpeza e troca do curativo. Muito obrigado, minha filha. Já está bem melhor. Antes, era só pisar no chão e parecia que um raio me atravessava por dentro, agradeceu Alexandre, aliviado. Vitória sorriu. Não foi nada. O problema era o pedaço de vidro que ficou preso sob a pele. Isso realmente é difícil de perceber à primeira vista. O idoso concordou com um gesto de compreensão. E você? Como foi? Resolveu o que precisava ou complicou ainda mais as coisas? Vitória suspirou, deixando o desânimo transparecer em seu semblante. Digamos que foi útil. Salvei a vida de uma boa pessoa, mas também vi um lado do meu marido que preferia não conhecer. Alexandre Pires balançou a cabeça, com uma expressão de tristeza. Que sujeito sem vergonha, sem um pingo de moral ou decência. Apesar das palavras do idoso, Vitória sentiu um alívio inesperado. Agora, finalmente entendia o motivo do comportamento estranho de Otávio durante o encontro mais cedo. Era como se, ao menos, as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. Exausta, ela se acomodou no velho e desgastado sofá da sala, determinada a descansar um pouco. Alexandre, com discrição, fechou a porta para que ela tivesse mais privacidade. Em seguida, arrumou uma cama improvisada para os gêmeos, usando lençóis limpos que havia comprado com sua própria aposentadoria. Apesar de nunca ter tido netos de sangue, ele via em Miguel e Davi os netos de coração que sempre desejou. Ele cuidava dos meninos com carinho, ensinava-os a ler e, quando possível, lia histórias emprestadas da biblioteca local ou compradas em feiras de livros usados. A voz suave do avô era como uma música reconfortante, fazendo os gêmeos sorrirem enquanto imaginavam mundos mágicos, criaturas fantásticas e aventuras incríveis. Vitória, no entanto, não conseguia dormir, apesar do cansaço extremo. Virava-se de um lado para o outro, perdida em pensamentos sobre as reviravoltas da vida e as contradições de seus sentimentos. Seu olhar interno retornava a Otávio, a maneira como ele a tratava, como se fosse culpada de algo que jamais havia feito. Ela também refletia sobre o passado. Se não fosse pelo ato altruísta dela anos atrás, Otávio sequer estaria vivo. Graças à sua intervenção no acidente, ele sobreviveu para alcançar sucesso nos negócios e na vida. Sem a ajuda de Vitória naquele dia fatídico, Otávio teria passado seus últimos momentos preso no carro destruído, aguardando inutilmente pela ambulância. Essas lembranças, embora dolorosas, reafirmavam algo que Vitória já sabia. Ela era mais forte do que imaginava, e por mais que o mundo parecesse injusto, sua essência permanecia inabalável. Vitória só conseguiu adormecer profundamente perto do amanhecer, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o céu. O dia prometia ser bom, algo que Alexandre notou pelo canto animado dos pardais, um sinal infalível de bom tempo. Como de costume, ele acendeu o fogão a lenha e começou a preparar o café da manhã, batatas assadas e salada de vegetais frescos que comprou no mercado local. Vitória não foi despertada pelo barulho vindo da cozinha, mas pelo aroma delicioso que invadiu o quarto, fazendo seu estômago roncar. Miguel e Davi já estavam acordados, correndo ao redor do avô e tentando roubar pedaços das batatas ainda quentes. Alexandre, fingindo impaciência, brincava com os meninos, embora fosse evidente que entendia a fome e a energia sem limites deles. Bom dia, disse Vitória, aparecendo na cozinha e indo até a velha pia para lavar o rosto com água fria. Após os anos vividos na prisão, pequenos gestos como esse pareciam mais do que suficientes. De repente, o som de batidas fortes na porta interrompeu o momento tranquilo, chamando a atenção de todos. Vitória olhou para Alexandre, que imediatamente pareceu preocupado, antes de se dirigir à entrada para atender. Na porta, 2 homens uniformizados estavam de pé, com expressões sérias. Um deles deu um passo à frente e perguntou: Vitória Costa? Sim, sou eu, respondeu ela, sentindo a hesitação na própria voz. Sou o Tenente Vasconcelos, e este é o Capitão Monteiro. Estamos aqui para tratar de um assunto. Pode nos explicar por que estava presente no evento corporativo realizado ontem no restaurante Palace Gourmet, mesmo sem estar na lista de convidados? Vitória engoliu em seco. Não queria mentir, mas também sabia que qualquer tentativa de omitir a verdade poderia piorar a situação, considerando seu histórico. Com a voz trêmula e tropeçando nas palavras, explicou o motivo de sua presença,
tentando soar o mais transparente possível. O tenente Vasconcelos suspirou, cruzando os braços com uma expressão desconfortável. É curioso. Você aparece no evento, e o diretor da empresa tem uma parada cardíaca quase imediatamente. Vitória sentiu o sangue fugir de seu rosto. Eu entendo como isso pode parecer suspeito, mas eu não sabia de nada. Só tentei ajudar. Fiz a massagem cardíaca. Ele está vivo, não está? Perguntou, nervosa, a voz um pouco mais alta do que pretendia. Os dois policiais trocaram olhares, antes de o capitão Monteiro responder. Sim, Bruno Trajano está vivo. Mas os médicos encontraram em seu sangue traços de um potente medicamento que, em doses excessivas, pode causar uma parada cardíaca. Considerando seu aparecimento inesperado, decidimos investigar se você está envolvida. Vitória ficou paralisada, seu coração disparando como se fosse sair do peito. Não! Vocês estão completamente enganados. Eu jamais faria algo assim. Já bastaram os anos que passei na prisão. Por que eu arriscaria passar por isso de novo? Disse ela, a voz carregada de desespero. Os policiais permaneceram em silêncio, avaliando a sinceridade em suas palavras. O tenente Vasconcelos, finalmente, olhou para Alexandre e os meninos, antes de voltar a falar com Vitória. Vamos investigar todas as possibilidades, senhora Vitória Costa. Apenas pedimos que não saia da cidade por enquanto. Enquanto eles se afastavam, Vitória fechou a porta, sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. O olhar curioso e preocupado de Alexandre Pires a aguardava. Minha filha, o que foi isso? Perguntou ele, tentando esconder sua inquietação. Vitória suspirou, passando a mão pelo rosto. Um mal-entendido. Um terrível mal-entendido. E agora preciso descobrir como provar isso. O tenente colocou a mão no ombro de Vitória, com um tom conciliador. Vitória Costa, por favor, fique calma. Ninguém está acusando você de nada. Queremos apenas esclarecer os fatos e entender melhor o que aconteceu. Se acreditássemos que você é culpada de tentativa de assassinato, já teríamos detido você. No entanto, pedimos que não saia da cidade e deixe seus contatos conosco. Aliviada, Vitória soltou um suspiro profundo e forneceu o número de telefone que estava guardado no cofre da administração da prisão durante todo o período de sua detenção. Enquanto se preparava para se despedir dos policiais e fechar a porta, ouviu o som de outro carro parando em frente à casa. Desta vez, eram representantes de Bruno Trajano. Um dos homens, o assistente pessoal de Bruno, Arthur, informou que o empresário, agora consciente, queria vê-la em sua enfermaria. Vitória tentou recusar, mas Arthur, com sua habilidade persuasiva, conseguiu convencê-la a acompanhá-los. Ao entrar no quarto do hospital, Vitória ficou impressionada com a palidez de Bruno e o brilho febril de seus olhos. Ainda assim, ele parecia estar se recuperando bem. Assim que a viu, Bruno agradeceu calorosamente, elogiando sua coragem e habilidade ao salvá-lo. Você foi incrível, disse ele, com a voz enfraquecida. Graças a você, ainda estou aqui. Vitória, desconfortável com os elogios, desviou o olhar e decidiu mudar de assunto. Já descobriram quem tentou envenená-lo? Perguntou ela, hesitante. Apesar das palavras gentis de Bruno, ela não queria se iludir ou criar esperanças que pudessem ser frustradas. Bruno ficou sério ao ouvir a pergunta. Ele cruzou as mãos sobre o peito e respondeu. Sim, descobrimos. Meus seguranças realizaram uma revista especial na saída do restaurante naquela mesma noite. Encontraram uma ampola vazia do medicamento no bolso do meu vice de recursos humanos, Otávio Costa. Ele tentou alegar que foi incriminado, mas as impressões digitais dele estavam na ampola. Isso resolveu a questão contra ele. Vitória ficou boquiaberta. E a polícia? Eles foram informados? Perguntou, incrédula. Bruno balançou a cabeça lentamente. Ainda não. Antes, eu precisava entender os motivos do meu subordinado. Agora que sei, entregarei Otávio à polícia esta noite, e um processo criminal será iniciado contra ele. Vitória escutava com atenção enquanto Bruno continuava. Foi pura ganância. Ele me invejava há muito tempo, mas sabia que não poderia superar suas próprias limitações. Então, decidiu me eliminar da maneira mais drástica. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Era difícil processar tudo o que ouviu, mas uma coisa ficou clara. Nada na vida acontece por acaso.
Se não tivesse ido ao restaurante naquela noite, Bruno provavelmente teria morrido devido à parada cardíaca, e Otávio, seu astuto e traiçoeiro marido, teria resolvido seus problemas da forma mais cruel possível. Enquanto saía do hospital, Vitória sentiu um misto de tristeza e alívio. Tristeza pelo que havia descoberto sobre Otávio e alívio por ter sido capaz de salvar uma vida, mesmo em meio ao caos de sua própria existência. Vitória passou várias horas no quarto de hospital de Bruno, acompanhando sua recuperação. Durante esse tempo, teve a oportunidade de conversar com o médico responsável pelo tratamento. Durante a conversa, o médico, impressionado com suas habilidades, ofereceu-lhe um emprego. No início, Vitória recusou, envergonhada por seu histórico como ex-detenta. No entanto, encorajada pela recomendação de Bruno e sua insistência de que seu passado não definia seu futuro, Vitória decidiu visitar o Departamento de Recursos Humanos para buscar a lista de documentos necessários para a contratação. Ao retornar para casa e compartilhar a novidade com Alexandre e os gêmeos, a alegria foi contagiante. Até mesmo a ferida de Alexandre parecia estar se curando mais rápido, como se a boa notícia tivesse efeito terapêutico. Faísca, sentindo a felicidade de sua dona, ronronava incessantemente, demonstrando sua própria alegria. O incidente no restaurante rapidamente se espalhou pela cidade, e Vitória tornou-se uma figura admirada. Sua coragem e habilidade salvaram a vida de um dos empresários mais influentes da região, e logo ela recebeu ofertas de emprego de vários hospitais locais. Apesar das oportunidades, Vitória escolheu trabalhar no hospital onde poderia continuar cuidando de Bruno, sentindo que ali era o lugar onde poderia fazer a diferença. Bruno, por sua vez, cumpriu todas as promessas feitas. Além de ajudar a transformar a vida de Vitória, ele também se envolveu na história de Alexandre e dos gêmeos órfãos. Tocada por suas dificuldades, Bruno decidiu apoiar formalmente a regularização da guarda das crianças, garantindo que tivessem um futuro estável. Alexandre, embora relutante, insistiu que os meninos fossem adotados, explicando que sua idade avançada o preocupava. Ele temia não ter tempo suficiente para cuidar deles adequadamente. Vitória, inicialmente hesitante diante de tamanha responsabilidade, encontrou coragem ao ver o olhar encorajador de Bruno e sentir o apoio de todos ao seu redor. Com isso, decidiu assumir o desafio de se tornar a mãe oficial dos gêmeos, criando-os como parte de sua nova família. Pouco antes do julgamento de Otávio, a vida de Vitória já havia se transformado completamente. Não apenas reconstruiu sua existência, mas também encontrou um propósito renovado, transformando as adversidades do passado em um futuro promissor e repleto de possibilidades. Sua força e determinação a levaram a ajudar outras mulheres injustamente acusadas, tornando-se uma voz ativa na luta por justiça. Durante o julgamento de Otávio e sua cúmplice, Ângela, a verdade veio à tona de forma arrebatadora. Descobriu-se que Vitória havia sido presa injustamente. Foi o próprio Otávio quem havia plantado a carta anônima na casa do juiz, manipulando o julgamento para garantir que Vitória recebesse a pena mais severa possível. Seu objetivo cruel era eliminá-la de sua vida para poder viver livremente com Ângela e dar seguimento a seus planos egoístas e criminosos. Quando essas revelações foram feitas, Vitória mordeu os lábios, tentando conter a avalanche de emoções que queimava em seu peito. Não derramou uma lágrima, mas sua força interior era evidente. O pesadelo que ela havia vivido finalmente fazia sentido, e agora ela tinha justiça ao seu lado. Mas havia mais. Durante o julgamento, ficou comprovado que Otávio também havia sido manipulado por Ângela. Foi ela quem incriminou Otávio ao colocar a ampola com o medicamento que causou a parada cardíaca de Bruno em seu bolso, planejando usá-lo como bode expiatório para seus próprios crimes. No entanto, suas ações foram expostas, e o tribunal não teve dúvidas. Otávio e Ângela foram condenados a longas penas de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Com o fim do julgamento, a justiça finalmente foi feita. Vitória, agora livre de qualquer mancha em seu nome, começou a colher os frutos de sua coragem. Bruno, que sempre acreditou nela, foi o pilar que a ajudou a reconstruir sua vida. Demonstrando mais uma vez sua generosidade, ele formalizou a guarda dos gêmeos, garantindo-lhes um futuro estável e feliz. Alexandre, com sua dedicação e carinho, foi contratado como chefe particular de Bruno, assegurando que ele e as crianças continuassem cercados de amor e cuidado. Um ano depois, Bruno organizou um jantar especial no restaurante Palace Gourmet, o mesmo lugar onde tantas lembranças dolorosas tinham começado. Mas, dessa vez,
O clima era de celebração e esperança. Em uma mesa reservada, longe dos olhares curiosos, Bruno fez um pedido que mudou a vida de Vitória para sempre. Ele a pediu em casamento. Vitória ficou em silêncio por alguns instantes, as lágrimas rolando livremente pelo rosto enquanto a emoção tomava conta de seu coração. Nesse momento, ela relembrou tudo que Bruno havia feito por ela, especialmente quando mais precisava. Ele acreditou nela quando ninguém mais acreditava, deu-lhe apoio nos momentos mais sombrios e estendeu a mão para ajudá-la a se reerguer. Bruno não apenas lhe deu um lar e proteção, mas também foi a luz que guiou seu caminho de volta à vida. A gratidão que sentia por ele era imensurável, pois ele representava tudo que Otávio jamais foi. Ao pensar em Otávio, a diferença entre os dois era clara. Otávio, com sua crueldade e egoísmo, havia destruído sua vida, tramando para tirá-la do caminho por puro interesse pessoal. Já Bruno, com sua bondade e generosidade, ajudou a reconstruí-la. Enquanto Otávio buscava controlar e manipular, Bruno sempre a incentivava a ser ela mesma, respeitando sua força e resiliência. Vitória tocou instintivamente os cabelos curtos, ainda crescendo, que agora simbolizavam não apenas sua coragem, mas também tudo que ela havia superado. Com a voz embargada e um sorriso emocionado, ela finalmente respondeu: "Sim, Bruno, eu aceito." Bruno segurou sua mão com ternura, seus olhos brilhando com felicidade. "Eu te amo, Vitória, não pelo que você passou, mas pelo que você se tornou. Você é a mulher mais forte que já conheci." A orquestra ao vivo começou a tocar, e Bruno a puxou para dançar. Vitória deixou que ele a guiasse, sentindo-se leve pela primeira vez em anos. Naquele momento, todas as dores e desafios do passado desapareceram, dando lugar a uma nova história. Uma história de amor, justiça e recomeços. Agora, Vitória tinha o que sempre mereceu, um futuro brilhante e alguém que amava verdadeiramente. Enquanto isso, Otávio e Ângela enfrentavam um longo caminho na prisão, pagando por seus crimes. Vitória, por fim, era livre para viver a vida que sempre sonhou, ao lado de alguém que nunca deixou cair, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença para mim. Muito obrigado pelo seu apoio.